Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos a mais uma simples e humilde mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E claro que esse tema é um tema polêmico, um tema que mexe com muitos milhares de pessoas que se dizem não estar mais na lei, que não se diz mais estar em Moisés, porém continuam religiosos quase que da mesma forma. A graça, o favor imerecido. A pessoa fala, não, eu não estou em Moisés, eu estou vivendo na graça. Estou vivendo na graça pregada por Paulo. Porque Paulo diz que se alguém falar de outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E assim a pessoa vive. A pessoa fica por aí falando, não, eu estou na graça, a graça de Deus é eterna. Quer dizer, quando você vai procurar o sentido, o significado da palavra graça, significa, deixa eu até colocar aqui na Bíblia, aqui, ó, deixa eu ver aqui onde está graça, onde eu vou ler um versículo que tem graça. Vamos ver o nomezinho de graça. Cadê aqui? Tal. Romanos, capítulo 3, versículo 22 ao 24. No texto da Almeida Corrigida Fiel, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Graça, deixa eu dar 2 cliques aqui, vamos ver. A gente consegue ver aqui na Almeida, o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Salva do quê? Salva, nos dias de Paulo, claro. A graça salvou eles, os judeus, os prosélitos, e os gentios também, que eram acusados das leis de Moisés. Então, a graça pregada por Paulo, o favor imerecido. Por que favor imerecido? Porque em Efésios 2:11, Paulo diz que os gentios, no passado, não tinha Deus no mundo, era afastado da comunidade de Israel. Então, veio-se pela misericórdia de Deus, Paulo anunciando a sã doutrina, a graça de Deus, o favor imerecido. Mas, eu li ontem, vou ler hoje de novo, Apocalipse 10:7, você vai ver que maravilha, quando a 7ª trombeta foi tocada, o mistério de Deus foi revelado. E que mistério é esse, cara pálida? O mistério é o evangelho eterno. É o reino de Deus estabelecido. É a justiça eterna de Deus que foi estabelecido no ano 70. Há quase 2000 anos atrás. Paulo estava vivo nessa época? Claro que não. Paulo foi decapitado no ano 68. Paulo não alcançou, por isso que Paulo falou que mais? Paulo falou que seria arrebatado os que estivessem vivos na vinda de Cristo. E você que já está acompanhando esse canal, você viu quando Cristo voltou. Está escrito na Bíblia quando Cristo voltou. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu vou mostrar para você, deixa eu primeiro ver aqui, ó. Então no dicionário da Almeida, o amor de Deus que salva as pessoas que conservam unidas com Ele. Quer dizer, a pessoa tendo um dicionário desse, sem conhecimento, ela fala, tá vendo? Eu preciso confessar a graça, porque é a graça que me salva. Como vai salvar você do quê, ô cara pálida? Esse corpo carnal seu imprestável, igual o meu, que não vale nada? O fim dele é na sepultura, é no inferno, no Hades, no Sheol, porque inferno significa sepultura, cemitério. É igual o meu finado avô falava, é 7 parmos na cara de terra. E o que dá vida para esse corpo carnal chama-se alma, fôlego de vida. Quando a vida acaba, a alma acaba, o corpo acaba e tudo acaba. O que volta para Deus é o que é dele, o que é filho dele, que é perfeito, que é o nosso espírito. Eclesiastes 12:7. A única coisa que volta para o reino espiritual é o que veio de lá, que é o espírito. E que não tem nenhuma ligação com o que nós fazemos nessa porcaria de vida carnal. Então, que salva de quê? Então, na salvação, nos dias de Paulo, salvava de Moisés,
Salvava da escravidão das leis de Moisés. A salvação era essa. Ou seriam salvos da grande tribulação, do grande juízo, do grande dia do Senhor, terrível dia do Senhor, que aconteceu dentro de Jerusalém entre o ano de 69 e o ano de 70. 2. A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Pronto aqui, no 2. Favor imerecido. A soma de bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Então, se eu for uma pessoa atrasada, se eu for uma pessoa não evoluída, eu ficarei igual muitos irmãozinhos estão por aí, se reunindo como igreja, porque nós estamos na graça. Você está, o plural serve para você e os seus. Eu não, esse plural não serve para mim. Porque graças ao Deus Espírito que habita no meu espírito e habita no seu espírito também, ele revelou, ele vem mostrando que o mistério dele já foi desvendado quando tocou a 7ª trombeta. Acabou, o mistério dele já era. O mistério que esteve oculto de gerações e gerações, de milênios e milênios, se acabou. Entendeste? Então tá. O 3. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme. Começa um monte de religiosidade que já vai me enchendo as paciências. Então, graça. Simplificando, significa favor imerecido. Porém, nós entramos aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Eu falei sobre isso ontem e hoje, de novo, cutucou aqui, ó, fala de novo, só que fala da graça agora, que a graça teve fim. Aqui, ó, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia NVT, que eu quero ver como está aqui. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Tem tradução melhor do que essa? Nesse versículo, porque, graças a Deus, é o que eu falo sempre. Eu tenho todos os textos aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aqui nesse aqui na live você não consegue ver, mas no lá. Tenho tudo, ó, Almeida, século XXI, balá, 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 balá. Então, pela nova versão transformadora NVT, esse versículo está mais claro do que a neve. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Então aqui o Espírito, João Espírito, estava lá. Eu esqueci de mostrar para você, quando Jesus voltou, quando Cristo voltou, e você ainda espera ele voltar. Então, se você espera ele voltar, você não passa de um idiota incrédulo. Você não passa de um cabeça de minhoca incrédulo. Você não sabe nada de Bíblia. Você pode ser doutor em teologia, você pode ser mestre em teologia, você não sabe absolutamente nada de Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deixa eu mostrar aqui, quando Cristo voltou. 10, versículo 10, 11, 17, 18. Olha aqui, ó. João estava na ilha de Patmos, por ser testemunha de Jesus, de Cristo. Porque assim, lá em João 21, 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Aí você vem no versículo 9 aqui de Apocalipse 1. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Eles estavam numa tribulação terrível lá, que tinha começado o dia do Senhor. E no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você entende por que João foi mantido vivo? Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo, Nero decapitou, e só João que Nero não fez nada. Até parece que Nero não tentou matar. Claro que tentou alguma coisa, mas como Jesus tinha falado lá deixa eu até colocar aqui, ó, em João
capítulo 21, versículo 22, nesse texto da Almeida Corrida Fiel, ele fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. No texto da NVT, Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. E aí? Entendeu por que Jesus foi mantido? O João ficou vivinho? Porque Nero não conseguiu acabar com a vida de Joãozinho? Você entendeu? Você entendeu? Porque Jesus tinha falado para ele. Cristo tinha falado para ele. Não Jesus de Nazaré, o ressuscitado tinha falado. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Aí no versículo 10 de Apocalipse 1, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ó, dia do Senhor, ontem eu falei, Amós 5, 18, 20, Sofonias do capítulo 1, do 14 ao 17, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias 4, 5, que mais? Lamentação, e balalá, balalá, balalá. Dia do Senhor, o tão falado dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da indignação, o dia da ira de Deus. Então João aqui, na ilha de Patmos, eu fui arrebatado. O que é ser arrebatado? É tomado, levado, tirado, conduzido à força. Ele foi arrebatado. Por que ele foi arrebatado? Por que ele foi tirado no espírito? Porque o dia do Senhor tinha chegado. E o dia do Senhor não foi na ilha de Patmos. O dia do Senhor, o juízo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O dia do Senhor foi dentro e nos átrios de Jerusalém. Porque a guerra do Armagedon começou na parte externa, no Vale do Ben-Hinom, e foi para dentro de Jerusalém. Então foi o dia do Senhor, ocorreu em Jerusalém. Mas, na verdade, ele começou no ano 66, na Judéia. Os primeiros conflitos do exército romano lá na Judéia. Aí, quando foi em 69, afunilou e chegou a Jerusalém, onde se cumpriu toda a escritura. O cerco a Jerusalém, que durou 13 meses. Em agosto do ano 70, o que aconteceu em agosto do ano 70? Foi quando houve a invasão, de fato, de verdade, houve a queda do templo e se cumpriu tudo. Então, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, João estava lá e ouviu uma voz, mas não foi uma vozinha suave, vozinha de veludo, foi uma voz estrondosa como de trombeta. Quem é aquela voz que estava falando com ele, hein, cara pálida? Quem foi? Foi a minha? Foi a sua? Foi do reverendo Cuscuz? Foi da missionária Danone Estragado? Não. Claro que não. Jesus não tinha falado lá atrás que se quisesse, falou, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte? Aí tem muitos que fazem brincadeira, se Jesus não voltou, João está por aí com quase 2000 anos. Aí ele ouviu uma voz como de trombeta, e você vai para o versículo 11 de Apocalipse 1, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. E aí? Você tem dúvida que Cristo voltou há quase 2000 anos? Você tem dúvida que Cristo voltou lá na ilha de Patmos? Eu gostaria que você colocasse aí. Aí que é outro é vídeo que eu tô, mas nessa live eu gostaria, se você realmente está entendendo isso. Você fala, meu Deus, agora realmente Cristo voltou mesmo? A prova final, a prova derradeira foi essa. Eu gostaria que você colocasse aí. Se é que você está assistindo, porque eu estou vendo um monte de gente. Tem 1.3K acompanhando. Aí, ó, eu creio. Eu creio, ô Sandra, e eu vou mostrar para você agora lá no versículo 17 e 18. Olha aqui, ó. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Quando fala destra, a mão direita. Dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, da sepultura, do cemitério, do Sheol, do Hades. Então, você, conforme esses escritos, você que é uma pessoa que consegue interpretar um texto, você que não é um futurista,
Porque todo futurista, para mim, a não ser que é uma esperança que a pessoa tenha, que é uma fé que a pessoa tenha de alcançar alguma coisa, mas em termos bíblicos, a pessoa pegar o Apocalipse e futurizar o Apocalipse, vai me desculpar. Qual é a base que você pode dizer que o Apocalipse é algo para o futuro? Aonde está? Aonde está a prova que algum teórico... Eu gostaria que aparecesse, eu gostaria que alguém comentasse, algum estudante... Estudante nem queria, eu queria logo que viesse o chefe da teologia. Quando eu estava lá na do Morcegão, que eu era obreiro, eu fiz escola até para ser cão guloso lá, quase que eu fui para Argentina. Quando a gente falava assim, em nome de Jesus, manifesta o chefe. Não sei se você já frequentou. Manifesta o chefe. Em nome de Jesus, manifesta o Beuzebu, o Lúcifer. Hoje em dia a gente sabe que tudo isso aí é papagaiada. Como eu queria, gente, que viesse o chefe aqui. O chefe falar, ó, fulano, você está totalmente errado, porque conforme esses escritos de Apocalipse, isso daqui é para o futuro. E nos provasse, conforme... Porque você vê, eu uso... Né, claro, nesse aplicativo você não consegue ver, mas no outro ali está na tela. Mas eu acho que você aí deve estar acompanhando na Bíblia. Você vê que eu mostro textos bíblicos. Eu não vou com achismo, ó, eu acho que isso daqui... Não. Eu respeito o quê? Que João estava na ilha de Patmos, então aquilo não foi para o futuro, ele estava lá realmente. Quando ele ouviu aquela voz de trombeta, foi quando Cristo veio. E por que nós acreditamos que foi Cristo que veio ali? Porque ele tinha falado, lá em João 21, a partir do versículo 20, lá no 22, ele falou, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo, até que eu volte. Então Jesus falou, Cristo falou que João, ele deu a entender que João não morreria. Aí quando você vê em Apocalipse, então você vê que não, tem base para você não futurizar isso. Que foi realmente naqueles dias que João estava aprisionado na ilha de Patmos. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por isso que eu falo sempre, o entendimento desse na cabeça dos cães gulosos, imagina o estrago que esses caras não iam fazer. Eles iam criar um mistério. Na verdade, eles têm, né? Eles têm um mistério próprio deles para futurizar a volta de Jesus, para futurizar o Apocalipse, porque esse mistério que eles criaram, que a religião criou, é um mistério para aprisionar as pessoas, para manter as pessoas cativas, para manter as pessoas como abastecedoras dos cofres, dos altos salários, da vida de bom vivant que eles levam. Então eu gostaria muito que alguém viesse falar. Não, ó, não pode ser assim, porque isso não tem como, gente. Como que vai refutar um negócio desse? A pessoa pode querer refutar a minha voz. Ah, sua voz é feia, você tem papada de porco, você é cabeçudo, você pode fazer isso. Mas os escritos bíblicos eu quero ver. Então no dia do Senhor, o dia do Senhor que foi o dia tão profetizado, foi tão falado, João estava lá quando ele começou. Quando a cuíca roncou em Jerusalém, quando os tambores rufaram em Jerusalém, João estava lá. Joãozinho, o apóstolo do amor, não é João Batista, o apóstolo do amor estava lá. E se cumpriu aquele que falou lá, que falou que João estaria vivo na volta dele. Já fazem quase 2000 anos. E os futuristas, os malandrões, os fanfarrões ficam por aí. Fala a verdade, né? Isso para nós é um privilégio, você saber que você está desvendando um mistério de quase 1700 anos de engano. Isso para mim é um orgulho tão grande que você não faz ideia. Mas não é um orgulho como soberba, não é um orgulho como arrogância. Sabe, é um orgulho simples, humilde, de saber que eu fui um privilegiado, estou sendo um privilegiado por Deus dar esse entendimento. Por isso que às vezes eu estou fazendo vídeo, sim. Vídeo eu corto, mas live às vezes você vê eu chorando, você vê... Porque para mim isso é muito importante. Quem diria um cara igual eu, transgressor, 3 cirurgias na coluna, 7 perfuração de faca na perna esquerda, risco de faca na mão. Meu apelido quando eu era jovem aqui era cão, meu apelido era cão, imagina a desgraça que eu era. Por isso que eu falo, a minha natureza carnal nunca valeu nada, nunca prestou. Fui militar durante um tempo, fiz desgraceiras como militar, passei vários momentos de ser morto.
Fui caminhoneiro 10 anos rodando por esse país afora. Nunca fui fechado por ninguém para ser roubado, nada. Vivendo uma vida de desgraça, né? Aí do nada, tenho o privilégio de entender o Apocalipse, sem precisar de Bíblia de estudo, sem precisar de apostila, de porcaria nenhuma, sem precisar de nada, a não ser do Deus que eu confesso que está em mim. Então você do outro lado aí, você não dê valor a mim. Eu não presto, eu sei que eu não valho nada. Mas dê valor ao entendimento que você está tendo, gratuitamente. O 0800, o Vascão. Você está tendo isso. A única coisa que eu peço, se você puder, é contribuir dando like, dando joinha, mimo, compartilhando, se inscrever. É isso que eu peço. Eu não peço Pix, eu não peço nada. É por isso que cada dia mais o Deus Espírito que habita em nós, ele vem nos dando entendimento. Porque é de graça. Dai de graça o que você está recebendo de graça. Se eu começar a cobrar, se de repente eu começar a colocar Pix, pode ter certeza. Eu vou virar um cão guloso. Esse entendimento vai sumir assim, ó. Vai sumir assim. Quando você viu alguém falar do dia do Senhor por aí afora? A não ser que o dia do Senhor para eles é domingo ou é sábado. Mas o dia do Senhor realmente, hoje, com esse entendimento, quando você viu? Quanto tempo você tem de religião? Você alguma vez ouviu? Se você fez teologia, na teologia você ouviu falando que o dia do Senhor foi o grande dia do juízo de Deus? Hã? Você ouviu isso? Quando você ouviu isso? Quando você entendeu o Apocalipse? De uma forma presente para os dias de João, não para o futuro. Então isso é um orgulho muito grande, gente. Isso é uma alegria muito grande. Bom, então nós aqui entendemos quando Jesus veio, quando Cristo voltou, e realmente foi ele. Então você vê que o destrinchar dos 22 capítulos foi Cristo, foi Espírito, foi ele ali com João. E foi falado lá em Apocalipse 10:7, mas nos dias... no texto da NVT que é melhor. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus, o plano que Deus manteve em segredo, se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos e profetas, os profetas. Aí eu vou para Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aqui mata duas coisas. Aqui mata também aquela passagem que Paulo falou. Quando soar a última trombeta, nós, os vivos, seremos arrebatados. Por isso que não tem mais arrebatamento. Por quê? Porque Paulo morreu antes de ser tocada, pelo menos, a primeira trombeta. A primeira trombeta começou lá no ano 66. Ou naquele período. Ou talvez, porque como Paulo morreu em 68, o dia do Senhor deu início para se cumprir a metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Então dá 3 anos e meio. Então Paulo estava em terra, vamos dizer assim, e João estaria na ilha de Patmos. Se o dia do Senhor começou em 66, então Paulo estava ali no ano 68. Morreu em 68. Então alguma das trombetas tinha sido tocada, mas a última não tinha sido tocada ainda. Vamos imaginar mais ou menos assim, porque eu não tenho data. Eu não tenho data aqui, porque eu não confio em data bíblica, de estudo. Eu vou por data mais ou menos da Bíblia. Que nem quando se fala lá em Daniel 9:24, sobre as 70 semanas de Daniel. Você acha que eu fui lá em apostila? Não, mais ou menos eu faço a conta. Porque Daniel 9:2 fala, Daniel falou que conforme os escritos de Jeremias, ele entendeu que a destruição, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. As 70 semanas de Daniel dá 70 vezes 7, dá 49. Transformado em ano, e dá 490 anos. Pega-se mais ou menos o período de silêncio, não fala que entre Malaquias e Mateus ali foi mais ou menos entre 420, 450 anos? Então eu coloco mais ou menos esse período de 420 anos, com os 70 anos da desolação de Jerusalém, dá os 490. Tanto que naquele capítulo 9, versículo 24 de Daniel, fala que aquela situação iria acontecer contra quem? O povo santo, que eram os judeus, e a cidade santa, Jerusalém. Então eu vou fechando as datas de acordo com o que está na Bíblia. Então eu entendi que no ano 70 foi quando se cumpriu, que é o que eu vou ler agora, daqui a pouco. Foi quando foi estabelecida a justiça eterna. Por isso que a graça ficou para trás. O favor imerecido ficou para trás, porque foi estabelecida a justiça eterna.
Esse foi o grande mistério de Deus, foi estabelecido o reino de Deus nos homens, nas mulheres, nas crianças, ou seja, no espírito, na mente, no subconsciente. Quando você aceita o evangelho eterno, então você passa a viver no reino de Deus, mesmo esse corpo carnal estando nessa natureza carnal na terra, com todas as transgressões, tudo. Mas na sua mente, quando você entende o evangelho eterno, então você começa a reinar em vida, a reinar em perfeita vitória com a sua mente. Aí se cumpre aquela passagem que Paulo diz que reinarão em vida. Agora não sei onde que está, não sei se é Romanos, alguma coisa assim. Então, o sétimo anjo tocou sua trombeta, Apocalipse 11:15, e fortes vozes gritaram no céu, aspas, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o grande mistério de Deus, o que Daniel também falou, foi estabelecido. Porque se nós lemos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, 14 e 27, depois, eu estou lendo agora a NVT, que eu gostei desse NVT aqui. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Quando se falava que o filho do homem vinha, depois Jesus falou, Paulo falou, por que eles falavam? Porque toda vez que se falava que o filho do homem viria por sobre nós, isso era um sinal de juízo. Não é que Jesus realmente veio por nuvens, não. Tanto que você vê, acabei de ler Apocalipse 1:10, 11, 17, 18, foi quando Cristo voltou em espírito. Ele estava numa nuvem? Ele estava em um corpo visível? Não. Ele veio porque o livro do Apocalipse é um livro espiritual. O julgamento dos israelitas no ano 70 foi de uma forma espiritual. E o chicote estralou, porque Deus colocou na cabeça do general Tito e dos soldados romanos que eles estavam com sede, a vingança deles era como se fosse um ferrão de um escorpião, para se cumprir o juízo na natureza carnal dos judeus. E dos gentios também, que estavam ali dentro de Jerusalém. Caiu na chibata também. Caiu no chicote. Então veja aqui, quando se falava, você lê assim, o filho do homem. Mas se você for lá em Lucas 17, 24, Jesus falou que a volta dele seria de uma forma de sinais. Em Mateus 24, 27, também o filho do homem virá em forma de sinais. Essas passagens para a religião não interessam. O negócio é, para querer refutar, eles falam, mas ninguém viu Jesus vindo por sobre as nuvens. Porque isso era sinal de juízo. De juízo. Então, lendo aqui, no versículo 13, né, de Daniel 7, aí no 14 fala assim, recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Então, o Filho do Homem, no sinal de juízo, viria para fazer o quê? Estabelecer o seu reino. Não na natureza carnal, claro que não. Mas na consciência, nos homens, porque lá em Lucas 17, os fariseus interrogaram, como virá o reino de Deus? O reino de Deus não vem de uma visível aparência, o reino de Deus está dentro de vocês. Você vê que Jesus de Nazaré já pregava o reino de Deus, já estava mostrando tanto que ele falou, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês, religiosos, imunda. Religião nunca prestou. Lá no versículo 27 de Daniel 7, fala assim, então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Na Almeida Corrigida Fiel, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, fora algumas outras profecias que eu li ontem sobre o dia do Senhor, ainda quando foi tocada a sétima trombeta, o reino de Deus foi estabelecido. Então, há quase 2000 anos, aqueles que entendem o Evangelho Eterno, aqueles que estão tomando posse do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14, versículo 6, aqueles que estão entendendo Apocalipse 21:3, que o templo de Deus é espiritual e está no espírito das pessoas, esses começam a reinar em vida, em perfeita vitória. Aqui, a vida carnal continua.
Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai lutar, vai suar para ter o seu pão. Só que você vai ter, a sua mente estará no reino de Deus. Se é que você me entende. Então isso foi estabelecido há quase 2000 anos. Por isso que o tema do vídeo de hoje, porque o tempo da graça já ficou para trás. Esse é o entendimento, meu irmão e minha irmã, esse é o entendimento maduro. Esse é o entendimento de uma pessoa que come mocotó e ainda com pimenta malagueta em cima ainda. Isso aqui um religioso não entende jamais. Ele entra numa live, num vídeo desse aqui, ele fica 1 minuto, 5 segundos e some. Porque ele fala, peraí, esse cara não está orando em nome de Jesus, esse cara não está falando amém, graça e paz, esse cara não está dando glória a Deus, aleluia. Ele não está falando, eu não vou ficar aqui não. Esse cara está falando de umas coisas para mim, de um linguajar diferente, a língua dele é uma língua estranha, tá tudo errado, eu não vou ficar aqui, ó. E some. Porque isso chama-se evangelho eterno. Isso chama-se estar no reino de Deus. Isso chama estar falando de uma forma espiritual, não de uma forma literal. Se é que você me entende. Então só vai entender alguém espiritual, alguém que está no reino de Deus. Se não estiver no reino de Deus, não entende a nossa linguagem. Eles nos chamam de herege, eles nos chamam de anticristo, eles chamam de falsos profetas, eles chamam de tudo. Tudo que é pejorativo, eles chamam. Agora você do outro lado que está entendendo a mensagem é porque você está... O reino de Deus está dentro da sua mente. Você tomou posse disso. Isso é glorioso, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Então, quando fosse tocada a 7ª trombeta, seria estabelecido o reino de Deus, o dia do Senhor, o juízo, o grande julgamento, e outras maravilhas que nós vamos descobrir no decorrer dos dias, que Deus vai nos mostrando, porque ele também não pode dar mocotó, jabá, que mais? Comida forte, pimenta malagueta, acarajé, tudo de uma vez. Não, também a gente não aguenta, né? Então é mocotó. Esse entendimento aqui é mocotó. Esse entendimento é igual o irmão Geraldo fala, né? Faz tempo que eu não assisto o irmão Geraldo, mas ele sempre falava. A graça pregada que ele prega, eu não prego o evangelho eterno. Eu não sou pregador, porque senão se eu falar que eu sou o pregador, que eu sou o ministro do evangelho eterno, eu estarei indo contra a palavra de Deus. O próprio Deus falou lá em Jeremias 31, 33, 34, que depois daqueles dias ninguém precisa falar dele mais. Então se eu falar que eu estou pregando aqui, eu sou um hipócrita, eu sou um vacilão. Eu apenas estou falando. Mas os irmãozinhos da graça dizem que são ministros da graça de Deus. Aí eles falam que o conhecimento deles é um entendimento de doutorado, pós-graduado. E o evangelho eterno é o quê? Não tem nem nomenclatura. Para quem está entendendo o evangelho eterno, não tem nem nomenclatura, então. Mas como nós não somos pregadores, como nós não somos ministros, como nós não somos mestres, então nós não estamos atrás de galardão de homem nenhum. Então o evangelho eterno só entende aquele que já está com a sua mente envolvida, dominada pelo reino de Deus. Quando você está começando a assistir agora, acompanhar agora, e você está começar a entender o evangelho eterno, a sua mente já está entrando, já está sendo dominada pelo reino de Deus. Aí quando você tiver 100% no reino de Deus, aí você vai entender claramente. Você não suportará um religioso, não a pessoa, mas sim os ensinos, as doutrinas, você não suportará. Não desce, não desce, não desce, não desce. Pode ser um mingauzinho ali, ralinho, mas não desce. Agora, quando você estiver no reino de Deus, você vai comer mocotó ali, não é mocotó, caldo de mocotó, não. É arrancando, tutando ali dentro do osso, ó, chamando. É isso mesmo, entendeu? Vamos lá. Aí, outra passagem que fala da graça, do favor imerecido, está também em Efésios, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses aqui no texto da Almeida Corrigida Fiel, pela graça sois salvos. Claro, salvos do quê? De Moisés, da escravidão de Moisés. Então ali estava certo. Mas um religioso acha que ele tem que viver na graça pregada por Paulo para ser salvo da pombagira, do tranca-rua, do tridente, que diz que vai ter lá no inferno. Vai ter o tridentão lá, tá? 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê,
Se a graça, favor imerecido, as pessoas no tempo de Paulo já estavam com essa consciência, imagine nós hoje conhecendo a justiça eterna que foi estabelecida, hein? Hein? Ah, eu nem li, ó. Deixa eu olhar aqui, ó, o que também Apocalipse 11, 15, ou o que Apocalipse 10, 7 fala, que quando fosse tocada, né, a sétima trombeta, aconteceria também os mistérios de Deus, se cumpriria todos. Eu esqueci de ler aqui, ó, Daniel 9, 24. É muito forte isso aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, ó o mistério aqui, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. O que era pecado? 1 João 3,4, os judeus que receberam as leis de Moisés, correto? Então, um judeu transgredia uma lei, ele era um pecador. Então, no ano 70, nas 70 semanas de Daniel, no mistério de Deus que já foi tudo cumprido, foi dado fim aos pecados, porque não existe mais, a lei de Moisés não existe mais. A escravidão das leis, porque as leis de Deus espirituais. Está no coração e no espírito de uma criancinha. Começou a ter entendimento, ela sabe que não pode pegar uma balinha do coleguinha, ela sabe que não pode pegar um brinquedinho, porque é a lei de Deus ali já. Porque essa justiça eterna foi estabelecida quando foi tocada a sétima trombeta. Apocalipse 11, 15. Olha aqui. E para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. É isso que eu queria. E selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, de tudo aqui, o principal foi trazer a justiça eterna. Quando? Quando se cumpriu as 70 semanas de Daniel, 420 anos, mais os 70 anos da desolação de Jerusalém. No ano 70, foi tocada a sétima trombeta. Foi tocada a sétima trombeta, foi estabelecida a justiça eterna. Foi estabelecida a justiça eterna, favor imerecido, não mais existe. Não existe mais favor imerecido. Nem para judeu, nem para grego, nem para africano, nem para cearense, nem para curitibano, nem para paulista, para ninguém. Acabou o favor imerecido, não existe mais. Desculpa, meus irmãozinhos que andam por aí, diz que é ministro da graça, vocês estão atrasados. Me desculpa vocês, irmãozinhos, que estão aí. Ah, eu estou na graça eterna. Que graça eterna? O quê? A graça eterna durou até 70 anos, até o ano 70. Favor imerecido. Precisa desenhar? Ninguém mais está em favor imerecido coisíssima nenhuma. Nós estamos na justiça eterna. Nós estamos no reino de Deus estabelecido. Nós estamos em Apocalipse 21:3, que é o Evangelho eterno. Tá bom? Então, a justiça eterna, tá vendo? Quando acontecesse as 70 semanas, a justiça eterna seria estabelecida. Voltando lá em Apocalipse 10:7, quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus estará, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme anunciou os seus servos, os profetas. Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou sua trombeta. E fortes vozes gritaram no céu: o reino de Deus, o reino do mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lá no versículo 17, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Você quer fazer parte desse reino que Cristo já está reinando, o Alfa e o Ômega, o Deus soberano? É só você aceitar o Evangelho eterno. É você confessar o Evangelho eterno, pronto. Você vai ter essa sabedoria que nós estamos tendo. Gratuitamente. Sem Pix, sem número de conta. Aí, só terminando lá, que estava falando lá em Efésios 2, do 5, né? Ao 10, Efésios, estando nós ainda mortos, deixa eu ler na NVT, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Paulo aqui estava falando dele, tá? Porque pecado era quem transgredia a lei de Moisés. Os gentios nunca receberam a lei de Moisés. Embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. 7. Portanto,
Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, no texto da Almeida Corrigida Fiel, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tá vendo aqui? Aí a pessoa pega isso daqui e fala, tá vendo? Paulo falou que são séculos vindouros, então vai ser séculos afora. A graça é infinita, é eterna. E aí, faz o quê? Com o mistério que esteve oculto e que foi destrinchado lá na 7ª trombeta, hein? Faz o quê com o reino de Deus que foi estabelecido? Faz o quê com a justiça eterna que foi estabelecida? Aí a pessoa pega esse versículo 7 de Efésios aqui e fala, não, está escrito lá que a graça dele é por séculos e séculos, gerações e gerações. Favor imerecido. Aí a pessoa vive sempre uma vida como sendo servo. Sempre baixando a cabeça. Ah, eu estou no favor imerecido. Eu estou no presente de Deus. Sem eu merecer, Deus me deu. Eu sou o cocô do cavalo. Eu sou o xixi da barata. Eu sou... Não! A justiça de Deus foi estabelecida, o reino de Deus. É isso que nos move. É isso que nos fortalece, o reino de Deus dentro da nossa consciência. Por isso que nós somos cobrados pelos nossos atos. Muito mais que um religioso, muito mais. O religioso ele é cobrado pelo pastor falso, né? Porque eu não gosto nem de falar porque esse título é fraude, não existe. Pelo dito bispo, pelo dito padre, pelo dito evangelista, eles são cobrados por eles. Nós não. A nossa cobrança, se pisarmos fora da linha, é o próprio aqui, aqui, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Gente, salvo do que aqui? Salvo do que? Sempre lembrando, salvo das maldições, dos aguilhões, da escravidão, das leis mosaicas. É por isso que Paulo sempre falava salvo, 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 salvo. Porque Paulo ele era da tribo de Benjamim, Paulo foi fariseu, Paulo foi obrigado a cumprir as leis, Paulo sabia como que eram as trevas das leis de Moisés. Então por isso que Paulo sempre usava isso. Salvo, nós somos salvos, nós fomos salvos, nós fomos salvos. A salvação vem pela graça, salvação. Salvação do quê? Da sentença, da escravidão, da morte que o diabo causava. Que diabo é esse? O acusador. Moisés, as leis, o legalismo de Moisés. Então, por isso que se fala sempre salvo, salvo, salvo. 9. Não vem das obras. Aqui, para que ninguém se glorie. De que obras que era aqui? Que obras que Paulo falava aqui? Obras de Moisés. Os judeus que procuraram, eu falo isso porque tem passagens que Paulo fala, que os judeus procuraram se justificar por obras, mas nunca conseguiram. Então as obras aqui era quem praticava o legalismo de Moisés. Mas isso para a religião não serve. Dízimo era obra. Buscar Deus em templo, obra. Oração, obra. Jejum, obra. Unção na cabeça, obra. Buscar Deus no monte, obra. Tudo obra, tudo obra, tudo obra. E eles nunca se justificaram com isso. Pelo contrário, quando a cuíca roncou de 66 ao ano 70, foram mortos cerca de 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. 1 milhão levado como escravo e 1 milhão passou pelo fogo, pelo juízo. Adiantou o que as obras deles? Salvaram ele da grande tribulação? Claro que não. Livraram eles da tribulação? Não. Então Paulo falou que não foi por obra coisíssima nenhuma. Foi pela fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, o Espírito, a mente, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E isso foi preparado, aqui no texto da NVT, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Claro, para o nosso espírito, não para a nossa natureza carnal. Que se eu contasse aqui o que eu fiz quando eu estava por aí afora, aí você vai falar, que é isso? Esse cara é a imagem do Satanás. Vem falar que eu sou obra, a minha carne é obra é semelhança e mais semelhança de Deus, só se for o Deus do mundo. Como que a imagem e semelhança de Deus vai para dentro de uma sepultura? Como que a imagem de Deus vai
se deteriorar lá dentro de um caixão, com 7 palmos debaixo de terra na cara? Claro que não. Tudo isso aqui é a parte espiritual. Nós somos a feitura de Cristo, do Alfa e do Ômega no Espírito. Nosso Espírito é perfeito. O nosso Espírito é a imagem e semelhança do Criador. É filho dele, santo, puro, imaculado, sem ruga, sem mácula. Não esse traste, essa bola de carne aqui imprestável, fedorento, nojento. Fica aí 2, 3 dias sem tomar banho pra você ver. Que lixo que você fica. Toma umas cachaças pra você ver o lixo que você se transforma. Uma erva do índio pra você ver a desgraça que você vira. Por quê? Porque não presta. Natureza carnal ninguém presta. Tá bom? Gente, então, ó, eu vou encerrar aqui esse vídeo, essa live, porque o tempo da graça já ficou para trás. Porque a 7ª trombeta foi tocada e o mistério de Deus se cumpriu. Eu vou ler de novo, que é tão lindo isso aqui, gente. Vou ler isso aqui de novo. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Aí você vai lá em Apocalipse, aí vai no capítulo 11, 15, o 7º anjo tocou sua trombeta. E fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí você vai lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 3, 5 e 6, no texto da NVT, vamos ver como que tá? Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21, 3, versículos 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E no versículo 6, que é o checkmate, disse-me ainda, e disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No texto da Almeida Corrigida Fiel, e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A pergunta que fica: você está na graça, você está no favor imerecido, ou você está no evangelho eterno, que é o reino de Deus estabelecido? Porque evangelho significa o que mesmo? Que mesmo? Boas notícias do reino de Deus. Jesus pregou aos judeus que o reino de Deus estava próximo. Paulo pregou aos gentios que o reino de Deus estava próximo. Apocalipse 14, versículo 6... que o reino de Deus, como está lá, vamos ver aqui no texto da NVT, Apocalipse 14, versículo 6, que foi durante o juízo aqui, ó, no texto da NVT. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas, para anunciá-las aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. No texto da Almeida Corrigida Fiel, vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Boas novas significa boas notícias. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o reino de Deus estabelecido para judeus, gentios, gregos, africanos, etíopes, para lá. Bom? A contribuição que eu peço para você é, coração, like, compartilhar, comentar, se inscrever e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir e nos dar sabedoria, e nos dar entendimento para falarmos aqui. Tá bom? E que as provisões do Criador, que está aí no seu Espírito, basta você crer, venha estar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. E tudo que você pedir, esquece de pedir em nome de Jesus. E Jesus de Nazaré foi um véu, e ele falou para os discípulos pedirem em nome dele. Você é discípulo dele? Ele, Jesus de Nazaré, está vivo? Aquele corpo já não se desfez? Então, peça ao Deus que habita em você. Se for da vontade do Deus que habita em você, o que você pede, você vai receber. A cura, um bem, um presente, um ganho na justiça. Aí você
você e o Deus que habita em você, que Ele é o Pai do seu espírito, tá bom? Ande na linha, nem para a esquerda nem para a direita, e você terá o melhor dele. Você vai ver. Você vai dar testemunho, mas dá testemunho para você, não precisa vir dar testemunho para ninguém aqui não. É você e ele, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.